José, como vamos chamá-lo, prefere não revelar sua identidade verdadeira. Durante 2 anos, ele foi vítima de preconceito no ambiente de trabalho por ser homossexual. O rapaz era caixa em um grande supermercado de Itabuna e sofria discriminação por parte de um dos fiscais. Ele dizia que tinha nojo de homossexual e que era para eu andar como homem, que não aceitava tal depravação. E ele começou também a imitar meu jeito de andar e de falar. E era sinal de muita picuinha assim na frente de loja. Você me falou também que ele ficava com grupos rindo de você. Como é que era isso? Quando eu passava, ele ficava com um grupo rindo e apontando: ó, onde vem o viado. Chegava a falar assim mesmo? Chegava a falar assim. E era sinal também de muita zombaria no setor. Como é que você se sentia? Me sentia constrangido, humilhado, desmotivado para ir para o trabalho. Toda vez que ele chegava, eu perdia até a paz. O ambiente estava bem, contava com outro fiscal. Toda vez que ele pisava na frente de loja, eu perdia assim a paz, a vontade. José procurou o gerente do supermercado, tentando resolver o problema, mas não adiantou. Procurei. Primeiramente, eu me dirigi várias vezes ao próprio fiscal de caixa, pedindo para ele respeito quando ele estava me humilhando em público, diante de clientes e colegas. E ele mesmo falar que quem mandava ali era ele, que ele não ia me ouvir, que eu não era nada. E, além de tudo, às vezes que eu procurei, ele me mandava ir para o caixa: volte para o caixa, porque quem manda aqui sou eu. E como eu não, assim, a empresa fala que a empresa é política de portas abertas. Se acontecer algum fato assim, deve procurar o gerente. Eu procurei o gerente nunca me deu ouvido. Falava que já estava cansado de ouvir essa ladainha. Que ele não tomou nenhuma providência. Não tomou nenhuma providência. Então, por isso, aconteceu os mesmos fatos. Aí você resolveu, então, procurar a justiça, procurar um advogado. Por eu me sentir todo dia humilhado, não tinha mais forças para poder estar ali trabalhando, eu procurei a Justiça do Trabalho. Na Justiça, José conseguiu uma indenização de R$30 mil por danos morais, mas ainda não recebeu dinheiro porque a empresa recorreu da decisão. O advogado de José considera o valor estipulado muito baixo, diante do assédio que o cliente sofreu. Quando você fere a cidadania de uma pessoa, você acaba com a pessoa por completo, né? Como o próprio entrevistado e meu cliente falou, por mais que ele receba o dinheiro, todo o mal que ele passou jamais será pagado. Né? E, no caso em apreço, por ser uma grande rede de supermercados, e há que se levar em conta, na hora de fixar um dano moral, o potencial econômico do ofensor. Então, nós não temos dúvidas que esse valor é um valor que passará, digamos, quase desapercebido pelos cofres dessa empresa, até porque nós temos notícias aí na internet de que ela lucrou apenas no primeiro semestre desse ano mais de 4 bilhões de dólares. Casos como o que acabamos de mostrar são mais comuns do que a gente imagina. O problema é que, por medo, seja de se expor, de não conseguir apoio e principalmente de perder o emprego, muitos profissionais acabam se calando e aceitam a homofobia dentro do próprio trabalho. O silêncio é uma coisa muito complicada quando a gente fala de direitos humanos. Né? As pessoas, primeiro, a gente vive numa região pobre, as pessoas precisam extremamente de emprego e de estarem no mercado de trabalho. Então a pessoa primeiro tem muito medo de perder o seu emprego. Depois é difícil você unir todos esses pontos, muitas vezes de forma indireta, para perceber que está sendo vítima de um assédio moral. E o que a gente fala, mas o gay tem de se empoderar, a pessoa lésbica, porque ela tem de conhecer seus direitos, ela tem de saber como o funcionário, não só o gay, mas todo funcionário tem de ter uma relação de urbanidade, tem de ser tratado bem no ambiente de trabalho, com respeito, com cidadania, com compreensão, com fiscalização, sim. Né? Os supervisores têm direito de fiscalizar, mas por que de forma excessiva? Então a gente fala isso, o empoderamento de direitos, conhecer seus direitos, saber que está sendo discriminado e você poder transformar essa sociedade, poder transformar aquela realidade e punir quem está cometendo um ato ilícito. Jurema Sintra é advogada do Grupo Humanos, uma ONG que atua na promoção da diversidade sexual em Itabuna. Ela explica que nem toda discriminação sexual é tão explícita como aconteceu com José e que há outras formas de homofobia no trabalho. A gente tem essa discriminação de forma direta, palavras jocosas, de baixo calão,
não é? De forma extremamente direta e pública, e também nós temos aquelas formas indiretas. É não falar diretamente um palavrão, mas fiscalizar excessivamente aquela pessoa por ser gay. Quer dizer, todos os funcionários se atrasam 5 minutos, mas ele se atrasar 1 minuto vai ser advertido. Certo? Um certo de chacota em redes sociais ou ambientes internos, tem chat de discussão, né? As empresas às vezes têm aquele site próprio da empresa, então ter certos comentários em relação àquela pessoa, rebaixar o funcionário de função, não fornecer trabalho, deixar a pessoa parada, isolar banheiro. Então você não diz diretamente, eu estou fazendo isso porque você é gay. Testagem compulsória, fazer os gays fazer exame de sangue. Não é porque você é gay, é porque a empresa quer ver todo mundo com boa saúde. Seja da maneira que for, a orientação à vítima de homofobia no trabalho é buscar os seus direitos e não deixar o preconceito passar impune. Procure o superior hierárquico do ofensor. Procurado o superior hierárquico do ofensor, faça denúncia, registre os acontecimentos. Porque pode ser que realmente a empresa não esteja sabendo dessas condutas. Eu acho interessante que ela tenha a oportunidade de punir esse ofensor, de punir essa pessoa que está realizando, no nosso caso aqui, um ato homofóbico. Se após essa conduta a empresa continua negligenciando a denúncia feita pela vítima, pelo empregado que foi vitimado por esse tipo de situação, procure imediatamente o seu advogado de confiança e proponha uma ação perante a Justiça do Trabalho.